Eu vou passar um trechinho só aqui de um discurso da Cláudia Sheinbaum sobre o México e o Trump e mostrar a quantidade de gente lá. Pode resultar afetado nosso povo por decisões que tomem governos ou hegemonias extranjeras. Pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras. Essa mulher é foda, né? Você vê, é uma lição, porque você pega um inimigo de fora, é o que os Estados Unidos sempre fizeram com o comunismo, ou seja lá o que for, né? Desde a Guerra Fria, é essa grande ameaça. Você cria um inimigo. No caso, nós temos um inimigo, que é o Trump. E é a oportunidade de ouro agora para a gente falar que não vai se dobrar a esse bully, a esse valentão. Aí que se prova mesmo o patriotismo. Já esse animal do Eduardo Bolsonaro, cara, eu não sei de onde ele acha, sei lá, que isso aqui, na minha opinião, eu quero saber de você, é uma estratégia de médio prazo, porque, sei lá, ele faz um papel que ninguém gosta, no final das contas, que é o de dedo duro. Ele está entregando o Lula, ou seja, o presidente do Brasil, para o Trump, dando o Lula a respeito do discurso que a gente acabou de ver. E aí, assim, Lula vive atacando Donald Trump, pois o Brasil é sancionado e a culpa é do Bolsonaro. Queria ouvir os especialistas da SECOM paralela sobre essas condutas. Eu não sei o que isso quer dizer. Mas quem diria que tirar um cachaceiro da cadeia e botar na presidência daria problema, não é mesmo? Que problema que deu até agora? Nenhum. O que ele está dizendo é que ele vai lá contar para o tio dele, que é o Trump, o que o Lula está fazendo. Felipe, me fala assim, francamente, hein, cara? Eu sei que você é amigo do Eduardo, vocês pegavam onda. Esse cara tem merda na cabeça? O que é isso aí? Fala aí. Rapaz, é o sujeito que queria ser embaixador nos Estados Unidos no governo do pai e usou como credencial o fato de ter fritado hambúrguer no Maine. É o mesmo cara, né? Lembra? É o mesmo cara que reclama do Supremo e que o pai está sendo perseguido pelo Supremo e dizia na campanha que bastava 2 cabos e um sargento para fechar o Supremo Tribunal Federal, lembra? É o mesmo sujeito. É um sujeito que posa, que faz essa pose, mas que no fim das contas, no final do dia, ele tem muito pouco cabedal, inclusive intelectual, para se posicionar. O PL está jogando todas as fichas nesse sujeito como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, para que ele tenha uma representação oficial como de um poder, que se ele for presidente da comissão, ele é o representante do Poder Legislativo nas relações exteriores do Brasil, concorda? É muito importante isso. E estão jogando isso para que ele consiga fazer essa articulação internacional de fake news, que nada mais é do que você batizou de dedo durismo. Esse papel do dedo duro, daquele cara que está apontando um sujeito que não gosta do Trump, e com isso depondo contra o Brasil. Então é o começo da nossa fala, Kiko. Todo discurso de patriotismo, todo discurso de força nacionalista que tem na extrema-direita vai se perdendo com essas atitudes. E vai se perdendo de forma vergonhosa, porque o que o Dudu Bananinha faz é algo muito sem pensamento crítico que, por exemplo, tinha quando havia algumas pessoas pensando, como o Felipe Martins e outros caras da extrema-direita. O Felipe Martins está preso, inclusive, né? E o próprio o Van Garten, eles tinham algum pensamento sobre a produção do discurso. E agora está meio solto. Então o Bananinha ele está tentando fazer essa articulação semiótica sem conhecer nada do assunto e sem os seus conselheiros por perto. Deve estar tomando uma bronca aí. Né? Nesse caso aí é feio. Mas, enfim, acho que apesar disso ele vai conseguir a presidência dessa comissão. Acho que até os setores progressistas já jogaram a toalha sobre isso. E vai ser muito
perigoso, mesmo que ele faça essas besteiras, porque é um poder representativo, é um dos 3 poderes brasileiros, que vai ter na presidência da Comissão de Relações Exteriores um cara falando essas merdas. Então isso pode fazer um estrago se não houver um contraponto à altura. A gente tem que pensar muito nisso, tem que ter um contraponto. Isso pode ser um estrago, mas acho que já está sendo até como favas contadas pelo próprio governo. Já vi até o Lindbergh falando muito sobre isso, que é o líder do PT na Câmara. Acho que já são favas contadas. Você acha que o governo está desperdiçando uma oportunidade de resgatar esse sentimento, esse conceito aí que a extrema-direita roubou, que é o tal do patriotismo? Acho que não. Acho que o governo está até aproveitando aquela coisa do boné, o Brasil dos brasileiros, feito pelo Kiko não, pelo ministro, pelo Sidônio. Já estou te colocando como ministro, viu, Kiko? Pelo Sidônio Palmeira na abertura do ano legislativo, é uma resposta a isso. Então, eu acho que isso está sendo pensado. O que o Lula falou hoje, você mostrou aí no programa, já é uma tentativa de resgatar esse espírito patriótico para a esquerda, tirando isso que a extrema-direita se apropriou dos símbolos nacionais. Quem andava de verde e amarelo era de extrema-direita, né? Quem andava com a camisa do Brasil era de extrema-direita. Acho que já está havendo esse resgate. E isso aí o bolsonarismo está dando de bandeja para a gente, por esse caso. Está dando de bandeja. Então, acho que o Sidônio está aproveitando. Pode aproveitar mais? Claro que pode. Sempre pode aproveitar mais. Mas eu acho que já está começando a ter um movimento. Se ele vai ter efeito ou não, a gente vai saber lá para o final do ano. Isso é longo prazo. A gente tem outros problemas estruturais, tem o preço dos alimentos, né, uma inflação que realmente está alta, tem as fake news como a do Pix, que fizeram um estrago na popularidade do governo. Tudo isso tem que ser trabalhado para que a gente chegue no final do ano, na virada para o ano eleitoral, com uma popularidade maior. E lembrando que a gente vai ter no meio disso, lá para setembro, o julgamento e provável condenação do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que também vai mudar a pauta do país. Vai mudar muito a pauta, porque tudo vai ser escancarado em praça pública. E eu tenho a esperança de que, junto com essa condenação, venha um controle maior dos preços dos alimentos, com as medidas que estão sendo implementadas agora, que são de médio e longo prazo, que vão fazer efeito lá depois de setembro, outubro, justamente quando o Bolsonaro deve estar sendo condenado. Então, juntando esses 2 fatores, eu acho que a gente vira o ano em boas condições políticas, em boas condições de popularidade, inclusive. Mas tem que prestar atenção na semiologia. Essa guerra é semiótica e tem que cuidar o tempo inteiro. São 2 os conceitos básicos, Kiko, que se usam em semiologia digital: velocidade e linguagem. Sobre a linguagem eu já falei. A gente precisa ter uma linguagem que seja das redes sociais. Não é uma linguagem que tenha memes, por exemplo, e ela tem que ser rápida. Ela tem que ter a mesma velocidade das mentiras que são contadas. Se demorar muito, não adianta. O que fica é o governo ia taxar o Pix. A resposta foi tão demorada que o que fica não adiantou responder. Não adiantou não adiantaria nenhuma linguagem. Então tem que trabalhar sempre com esses 2 conceitos que acho que o Sidônio conhece muito bem, né? Velocidade e linguagem. Linguagem adequada e no tempo certo, rápido de resposta. Com esses 2 conceitos bem azeitados, com uma equipe trabalhando de semiólogos, de publicitários, jornalistas, gente que entende de comunicação, que pesquisa, né, com uma equipe bem azeitada, consegue fazer isso. A gente aqui na universidade mapeia esses grupos, mais de 1.000 grupos bolsonaristas são mapeados. Eu vejo nascer essas fake news. E aí a gente tem os chamados grupos de controle, que são aqueles onde há grupos de família, onde há bolsonaristas e gente de esquerda e de todo tipo. E aí eu dou grau de efetividade às fake news, vai de 0 a 10. O grau de efetividade é medido pela sobrinha do Zap, por exemplo, que é aquela que diz: não, tio, não fale isso não, que isso é uma mentira escabrosa. Mas a do Pix, até a sobrinha do Zap entrou. Para você ter uma ideia, o grau de efetividade dessa fake news foi 10. Fez um estrago monumental na popularidade do governo. Eu sei que o Sidônio trabalha com esses parâmetros também, os mesmos parâmetros que a gente trabalha aqui na universidade, e acho que se ele conseguir azeitar bem a máquina a partir desses parâmetros de pesquisa, são parâmetros científicos, a comunicação vai melhorar e, consequentemente, a popularidade do governo também vai melhorar.